Um dos pedidos que certamente muitos irmãos têm feito nestes últimos tempos tem sido relativo à saúde, porque todos nós temos níveis de saúde diferentes e também temos resistência diferente às várias situações. Alguns irmãos já estão a ficar constipados pela segunda ou terceira vez este inverno. E alguns, quando a gente fala nisso, sorriem, como quem diz, eu não fico constipado. Não é? Um ar de superioridade, riem para nós quando nos veem a tossir ou a limpar o nariz mais uma vez. Vivemos níveis diferentes, é verdade. Nem todos têm a mesma saúde, nem todos têm a mesma força física, nem todos têm a mesma capacidade intelectual em áreas diferentes. Nem todos estamos a viver no mesmo nível na vida espiritual. Esta é uma verdade clara que qualquer um de nós que conhece um bocadinho da Igreja de Jesus sabe entender. Qualquer um de nós percebe que esta verdade existe à nossa volta. Quando convivemos com outros irmãos em Cristo, percebemos esta realidade na nossa igreja, nas outras igrejas, porque nós não somos diferentes. Nem todos estão no mesmo nível, nem todos estão no mesmo estágio. Alguns estão mais adiantados do que outros. E esta é uma verdade que é expressa também na Palavra de Deus e que aparece também nos ensinos do Senhor, como, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, que nós estamos a ler e a procurar entender e a tirar dela o ensinamento nos cultos de domingo à noite. Nós vimos que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou 3 semanas apenas, 3 semanas só. E em 3 semanas deixou uma igreja fundada na cidade de Tessalónica. Ele foi obrigado a fugir daquela cidade e o seu coração ficou preocupado com aqueles crentes. Ele, em apenas 3 semanas, não tinha tido condições de dar a eles uma boa base espiritual. E por isso, assim que chegou a Corinto, Paulo enviou Timóteo de volta à cidade de Tessalónica para fortalecer aqueles crentes e verificar se eles tinham resistido às dificuldades e para trazer informações. E Timóteo fez o trabalho e depois de algum tempo levou essas informações a Paulo. E Paulo, quando as recebeu, ficou contente, porque no geral as notícias eram bastante boas, mas havia evidentemente algumas arestas que precisavam ser limadas. E então Paulo escreve a sua primeira carta que nós temos. Pode ser que tenha escrito antes, mas a primeira carta de Paulo que nós conhecemos e que temos é esta, a primeira carta aos Tessalonicenses. Provavelmente é o primeiro escrito do Novo Testamento. Estamos aproximadamente no ano 50 ou 51 depois de Cristo. O que significa que faz menos de 20 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Irmãos, menos de 20 anos. Já o Evangelho chegou tão longe. Estamos a falar aqui da Grécia, não é? Da Macedónia e da Grécia. Portanto, bem distante, principalmente para aquele tempo, da região onde o cristianismo tinha surgido. A primeira carta que Paulo escreve nos dá base para entender como vai ser a sua correspondência, como é que ele vai lidar com a igreja, como é que ele vai trabalhar com a igreja. E muito do que encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses vai depois ser desenvolvido de outras maneiras em outras cartas que Paulo vai escrever. Ele deixou então esta carta, enviou esta carta para aquela igreja e ficou à espera de saber o que é que ia se passar. E teve retorno relativamente rápido. É bom os irmãos entenderem que entre Tessalónica e Corinto ficavam mais ou menos 300 quilómetros de distância. No entretanto, era uma rota comercial bastante conhecida. Portanto, era natural que entre as duas cidades houvesse um número significativo de pessoas viajando. E as informações foram trazidas. Talvez crentes de Tessalónica tenham vindo até Corinto, talvez pessoas de Corinto tenham ido e voltado, talvez o próprio Timóteo tenha novamente estado com os crentes em Tessalónica e tenha trazido novamente as informações do que se passava naquela cidade e com aqueles irmãos em Cristo. Paulo está em Corinto. Ele está a ter um dos momentos mais frutuosos do seu trabalho missionário. Ele fica cerca de 1 ano e meio na cidade de Corinto, porque o Senhor lhe dá esta informação e aparece a Paulo num sonho e diz: eu tenho muita gente nesta cidade. Os resultados vão ser significativos nesta cidade.
E desta forma o Senhor anima o coração de Paulo a persistir em Corinto. Corinto era uma cidade muito difícil. O dia que chegarmos às cartas escritas à igreja de Corinto, os irmãos vão ver, Corinto era conhecido pela sua devassidão, não é? Pela imoralidade daquela cidade. Não era aparentemente um bom lugar para a igreja florescer, mas a igreja floresceu e cresceu. E Paulo tinha muito trabalho em Corinto. E enquanto ele está ali a trabalhar, ele recebe então esta informação do efeito da sua primeira carta aos Tessalonicenses, do que está a acontecer entre aqueles irmãos. E com a resposta que ele tem, com as informações que ele obtém, passadas talvez algumas semanas, no máximo alguns meses, aqui nós podemos apenas especular, Paulo então escreve uma nova carta. Havia necessidade. E ele escreve uma nova carta à mesma igreja em Tessalónica. Este é o segundo escrito do Novo Testamento. Provavelmente, a única competição que por vezes existe aqui em termos de discussão é se a carta de Tiago teria sido escrita antes ou não. Mas a segunda carta aos Tessalonicenses é muito provavelmente o segundo escrito que nós temos e é mais ou menos na mesma época, estamos a falar do ano 50 a 51 depois de Cristo. E quando nós lemos a segunda carta aos Tessalonicenses, percebemos que na igreja de Tessalónica havia estes níveis espirituais. E eu quero mostrar, peço aos irmãos que abram em 2 aos Tessalonicenses, que nós vamos ver agora durante alguns domingos, e vejamos 4 níveis que são simultaneamente as 4 razões principais pelas quais Paulo escreve a sua segunda carta a esta igreja. Logo na página, no início da carta, no capítulo 1, depois da sua apresentação habitual, portanto do remetente e do destinatário que Paulo normalmente coloca, nós temos no versículo 3 o primeiro grupo de crentes da igreja de Tessalónica e uma das razões pelas quais ele escreveu. Ele diz assim, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós, o amor de cada um de vós é abundante uns para com os outros. O primeiro grupo de irmãos, o primeiro estágio, digamos, dos crentes de Tessalónica era um que merecia elogio. Havia crentes em Tessalónica, irmãos, que estavam trabalhando muito, estavam a trabalhar afincadamente. Eram crentes dedicados, eram crentes que cresciam, eram crentes que davam muita alegria ao seu pastor, ao fundador daquela igreja, ao apóstolo que está distante. Nestas vidas eram evidentes 2 aspectos fundamentais do cristão: a fé e o amor. Estes irmãos cresciam, e Paulo utiliza as palavras com muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Ele diz que cresciam muitíssimo, ou seja, eles continuavam a crescer. A ideia no original era de um crescimento contínuo, um crescimento que não parava. Existe no grego uma forma verbal que dá a ideia de um ato contínuo, de algo que está a manter-se em ação. E esta era a ideia aqui. Estes crentes não tinham estagnado na sua fé, mas eles tinham cada vez mais. Se alguém perguntasse como vai a tua fé, ele não responderia mais ou menos. Ele responderia mais e mais. Porque era o que acontecia com estes crentes. Eles não eram crentes mais ou menos, eram crentes mais e mais. Cresciam muitíssimo. Eles iam confiando cada vez mais no Senhor, porque a fé é como um músculo. À medida que ela é exercitada, ela vai ficando cada vez maior. Estes crentes, no meio de um contexto difícil e de lutas, eles tinham confiado no Senhor, tinham tido vitória e continuavam a ter, e por isto eles estavam a se desenvolver. E o segundo atributo destes crentes, o mais importante daqueles que nós verificamos para a vida cristã, é o amor. E Paulo diz que o amor dos crentes em Tessalónica, deste grupo, era um amor abundante. Mais uma vez, ele usa as palavras com cuidado. Ele diz que estes crentes não tinham assim um amor pequenino uns pelos outros, era um amor abundante. Eles tinham realmente um grande cuidado uns para com os outros. Via-se, manifestava-se, sentia-se, percebia-se quando se chegava a esta igreja de uma forma significativa que os crentes da igreja de Tessalónica, pelo menos este grupo de crentes de quem Paulo fala, que estavam neste nível espiritual, estavam a viver uma vida cristã de cuidado uns para com os outros.
Certamente nós poderemos identificar que este amor cristão que havia estes crentes fazia com que eles fossem pessoas que se preocupassem uns com os outros, trabalhassem uns para com os outros, ajudassem uns aos outros, porque o amor de que Paulo fala é sempre muito prático. Paulo não deixa de elogiar e de encorajar. Ele sente satisfação, ele sente, digamos, um verdadeiro orgulho santo por estes crentes. E fica evidente, irmãos, pelas palavras dele. Ele diz, sempre devemos, irmãos, elogiar quem merece elogio. O reconhecimento público e privado daqueles que estão a caminhar bem no Senhor faz parte da maneira como nós, como igreja, podemos abençoar e ajudar uns aos outros. Nós temos tanta facilidade em encontrar aquilo que não está bem. E quando encontramos o que não está bem, nós temos tanta facilidade em apontar e em querer corrigir. Mas parece que não temos tanta prontidão em identificar aquilo que é de elogiar. Nem sempre temos a mesma satisfação em perceber uma pessoa que está sendo bênção. E de chegar a ela, e de chegar a ele, e dar esta palavra de incentivo, e dar esta palavra de ânimo. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que há alguns que estão vivendo este nível espiritual. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, como crentes em Cristo, devemos ser capazes de nos chegar aos nossos irmãos, que são motivo de alegria e de satisfação, a quem podemos ver como exemplo de fé e de amor, e de expressar o nosso apreço, de expressar o nosso carinho, de manifestar para com eles a nossa satisfação. O apóstolo Paulo não teve dificuldade em fazer isto. E digo mais, ele começa a carta fazendo isto. E é isto que ele vai fazer em todas as suas cartas. Porque mesmo nas igrejas mais complicadas, Paulo conseguia encontrar aqueles que viviam este nível espiritual e a quem ele podia dizer, muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, você dá alegria ao coração do seu pastor, dá alegria ao coração de Deus, o Senhor Jesus está contente com o seu testemunho, continue desta maneira, porque nós damos graças a Deus pela sua fé. Mas não havia só crentes dignos de elogio na igreja de Tessalónica. A continuação do capítulo 1 fala a respeito de um outro grupo. Diz assim, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Jesus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Havia um grupo de irmãos na igreja de Tessalónica que precisavam de consolo, precisavam de ânimo. A igreja em Tessalónica estava a viver tempos difíceis. As pessoas que tinham expulsado Paulo de outras cidades e que tinham feito com que ele tivesse que sair de Tessalónica, continuavam a fazer a vida negra aos crentes, a dificultar a vida aos cristãos, a persegui-los, a criar dificuldades, a levantar problemas. E estes crentes tinham tentado permanecer, tinham tentado ser pacientes, tinham tentado persistir, mas cansavam-se. Cansavam-se. Há uma hora em que o crente também cansa. Irmãos, o cristão no Senhor Jesus Cristo não é feito de matéria plástica. É gente de carne e osso. Continua tendo as suas fraquezas. Continua tendo os seus momentos de desânimo. Continua muitas vezes olhando para a dificuldade no caminho, a quantidade de obstáculos que parecem não terminar e por vezes apetece abaixar os braços. E quantas vezes nós encontramos na palavra do Senhor o justo perguntando, Senhor, o ímpio é que prospera. E, irmãos, no mundo em que vivemos, que a Bíblia diz que jaz o maligno e que o príncipe deste mundo não é o Senhor Jesus, mas é o mau. Nós sabemos que muitas vezes para o crente realmente as coisas vão ser difíceis e o ímpio à nossa volta realmente vai parecer prosperar. E quando encontramos aqueles que estão vivendo esta fase da vida cristã e este nível e este estágio, a nossa palavra não deve ser uma palavra de reprovação. Não serve de nada olharmos para aquele que está desanimado e simplesmente dizer, então homem, levanta essa cabeça, vamos avançar. Não é? Oh irmã, não há motivo para ficar a chorar. Esta é a hora de nós consolarmos com a palavra do Senhor.
E o apóstolo Paulo procura consolar a estes crentes e dizer a eles que ele sabe das suas dificuldades, sabe das suas lutas, ora diante do Senhor, tem a alegria de falar com Deus da perseverança e da prova que estes crentes estão dando. Mas também diz a eles, o Senhor é justo, Ele está atento. E aqueles que vos têm trazido dificuldade vão eventualmente sofrer a justiça do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nunca falha. E aqui diz de uma forma muito clara, se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Tem alguém que tenha atribulado o irmão? Tem alguém que tenha atribulado a irmã? Irmãos, eu estou a ler a palavra do Senhor. Este texto não foi escolhido para ninguém em especial aqui. Mas se falar ao seu coração, ainda bem. Todos nós passamos por momentos em que parece haver pessoas na nossa vida que são tipo pedrinha no sapato. Nós não podemos, por isso, simplesmente fazer com que todos virem pó, não é, irmãos? E também não vamos pedir para todas estas situações que a justiça de Deus seja aplicada imediatamente, porque senão se calhar é aplicada sobre nós. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é justo. E Ele sabe aquilo que nós estamos a passar. E aqui diz, se de fato é justo, o Senhor vai fazer justiça. E nós temos esta confiança e podemos ter descanso no Senhor, sabendo que Ele é um Deus justo. Havia crentes em Tessalónica que estavam a viver um nível espiritual de força, de fé, de amor, mereciam elogio. Havia alguns que estavam com os braços em baixo, cansados, e Paulo precisou de animá-los. Mas havia crentes em Tessalónica que precisavam de algo diferente. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ora irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Havia vários tipos de ensinamento no ar. Havia outros mestres e pregadores que tinham chegado a Tessalónica. E o tempo que Paulo tinha tido para doutrinar e preparar os crentes desta igreja não tinha sido muito. E por isso alguns, era natural, estavam a vacilar na sua doutrina. Não estavam a ficar firmes. Não estavam a perceber muito bem e a saber diretamente aonde é que deviam colocar a sua fé. E a estes crentes o apóstolo Paulo precisa dar uma palavra de correção. Ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos movais facilmente. Não se desviem com tanta facilidade. Vocês precisam saber qual é a doutrina certa, precisam saber aonde é que está o ensino correto do Senhor e ficar firmes. Não deixem-se levar com tanta facilidade. Oh, meus irmãos, o tempo do apóstolo Paulo já passou, não é? Há 2000 anos. Mas parece que nós continuamos a viver um momento em que é fácil isto acontecer. Quantos e quantos se levantam por aí? Levantam-se muitas vezes com a palavra de Deus na mão. E às vezes falam com tanta convicção. E quantas vezes têm títulos, não é? E têm currículos para nos apresentar que parecem ser muito seguros. E se não estivermos preparados, irmãos, nós podemos correr o risco. Podemos correr o risco. É por isso que nós somos chamados a nos firmarmos na palavra. E era função do apóstolo Paulo e responsabilidade dele corrigir, chamar a atenção, colocar no caminho certo, mostrar qual era a doutrina. E Paulo vai corrigir os erros que estavam sendo pregados, os erros que estavam sendo ensinados e que estavam a levar alguns crentes de Tessalónica. Quais eram estes erros? Não vou dizer hoje aos irmãos, fica para mais tarde, mas nós vamos chegar lá e vamos ver. Mas aqui estamos a ver o nível de alguns crentes, que eram aqueles que não estavam suficientemente firmados na doutrina, não estavam suficientemente seguros no ensino do Senhor. Era a responsabilidade da igreja ajudar estes crentes a corrigir-se. Havia necessidade de dar a eles a orientação correta, alimento sólido, para que eles corrigissem os seus erros em termos doutrinários. E a igreja continua a ter esta necessidade, continua a ser preciso que nós ensinemos aquilo que o Senhor nos passou, porque isto é necessário. E há sempre este risco. E todos nós precisamos
Por isso chamamos a atenção dos irmãos para que tragam as suas Bíblias, para que estudem as suas Bíblias. Por isso nós dizemos, venha à escola bíblica dominical, porque ali nós temos a oportunidade de dialogar, de discutir. Por isso nós temos aulas especiais em que procuramos explicar os aspectos doutrinários com mais cuidado. Por isso procuramos abrir a oportunidade para quando o irmão tem, trazer as suas questões para que elas possam ser tratadas pela Igreja, porque esta também é a nossa responsabilidade. Mas eu disse aos irmãos que eram 4 níveis, 4 tipos de crentes na Igreja, e 4 razões pelas quais Paulo tinha que escrever. E este quarto, eu confesso aos irmãos, me surpreende. Surpreende porque aquela igreja em Tessalónica tinha apenas alguns meses de existência. Era uma igreja nova. As pessoas que tinham se convertido em Tessalónica, teoricamente, eram crentes há pouco tempo. E, no entretanto, já havia este tipo de pessoas na igreja em Tessalónica. E Paulo diz a respeito deles, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. É uma palavra dura, não é? Havia o nível daqueles que mereciam elogio, porque a sua vida, a sua fé, o seu amor merecia. Havia aqueles que estavam desanimados e precisavam de consolo. Havia aqueles que estavam errados no seu ensino. Não tinham percebido bem, estavam desviados da doutrina sã. Mas havia alguns, irmãos, que estavam a trazer realmente dificuldade à igreja. Diz o texto aqui que eles andavam desordenadamente. Ou seja, eram pessoas rebeldes, que não somente não ajudavam, mas atrapalhavam. Não somente não faziam a obra, mas traziam problemas. E não eram pequenos. Negavam a tradição, negavam aquilo que era saudável da doutrina e da base da igreja. Vejam, a igreja tem apenas 20 anos de existência, a igreja cristã. Mas já havia princípios claros, uma tradição estabelecida e que a igreja precisava obedecer. E estes crentes não queriam. Estas pessoas não estavam interessadas. E Paulo diz, aqueles que vivem neste nível e que estão nesta situação precisam ser confrontados. É preciso que percebam aonde está a sua situação. E por isso Paulo diz a ele, apartai-vos de tais irmãos. Porque talvez seja a única maneira de perceberem e serem alertados de que não estão bem. Às vezes algumas pessoas podem olhar para isto e dizer, mas esta é uma atitude que não é muito boa, Paulo, como é que vão ajudar se não estiverem junto com eles? Irmãos, por vezes há necessidade de arrependimento. E o arrependimento só pode existir quando a pessoa compreende que está em pecado. Quando a pessoa não tem este entendimento, fica difícil. Esta semana conversava com um irmão e ele perguntava-me, mas pastor, porquê é que parece que algumas pessoas só quando chegam no fim do poço, só quando estão lá embaixo, é que finalmente se voltam para Deus? Porquê é que as pessoas não se voltam para Deus com mais facilidade? Irmãos, porque o Senhor é Salvador, Ele é salvação. Nós só buscamos salvação quando estamos perdidos. Já usei esta ilustração básica e simples aqui, mas ela continua servindo. Imagine que o irmão sai daqui e encontra alguém na rua, andando seguro e tranquilo em direção à sua casa. E você pega pela mão e diz, venha cá amigo, eu vou ajudá-lo a chegar ao seu destino. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai lhe dar um empurrão? Vai chamá-lo de maluco? Você é doido, homem. Então eu estou indo para casa, moro aqui há 30 anos, sei perfeitamente onde é que eu moro. Não, mas deixe-me ajudá-lo, deixe-me orientá-lo no caminho. Certamente esta pessoa não vai querer, não é? Não lhe interessa. Ela não se sente perdida. Ela acha que está no bom caminho. Agora, também é provável que o irmão possa sair por aí. E como a nossa cidade é uma cidade que atrai muito turista, é capaz do irmão encontrar aí por alguma esquina, não é? De vez em quando a gente vê algum gringo com o mapa na mão. Já viram? E a pessoa está ali com aquela cara de quem não sabe minimamente para onde é que vai. E aí você chega perto e diz, bom dia, com licença, precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma indicação? Olha, eu gostava de chegar a tal sítio. Oh, então, venha por aqui, não é? E aí você vai indicar e a pessoa vai aceitar a sua indicação. Não vai discutir consigo, não vai brigar consigo, não vai chamar a polícia, porque está perdido e reconhece que está. Irmãos, aqueles que estão perdidos buscam o Senhor. Mas, infelizmente, o homem é tão orgulhoso, que é difícil reconhecer que está perdido, não é?
E agora as irmãs que são casadas vão sorrir, não é? Porque vão lembrar-se dos maridos, que mesmo quando já estão perdidos, não param para perguntar qual é o caminho, não é? Isto é uma característica masculina, mas não é só dos homens, é da raça humana. E nós somos orgulhosos e é difícil. E por vezes é preciso este tipo de atitude, que é dura, que o apóstolo Paulo diz, afastem-se. Seja a única maneira. Estão causando desordem, estão causando escândalos, estão causando confusão. Quem sabe eles caem em si, percebem aonde estão e corrigem os seus caminhos. Estas são as razões, irmãos, pelas quais o apóstolo Paulo precisa escrever uma nova carta tão pouco tempo depois. Nós só vamos encontrar um novo episódio de 2 cartas escritas à mesma igreja, cerca de 6 anos depois, com as 2 cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto. Mas esta sequência é extremamente útil para nós, para percebermos a dinâmica da vida cristã nesta igreja e o que estava acontecendo com ela. O que é que estava realmente a suceder? Quais eram os problemas específicos da igreja de Tessalónica que Paulo teve que responder? E o que é que nós podemos aprender com eles? Se os irmãos continuarem vindo nos domingos à noite, nós vamos vê-los. Mas hoje vamos guardar isto. De certo modo, todos nós poderíamos e precisaremos de consolo em um ou outro momento, de ânimo, mas que o Senhor nos dê a alegria de sermos encontrados mais vezes do lado daqueles que consolam e que dão ânimo. É possível que todos nós precisemos, de uma vez ou outra, de alguma correção doutrinária, de algum acerto no que diz respeito ao ensino da palavra. Mas, mais uma vez, que sejamos achados entre aqueles que examinam, estudam, buscam e recebem a sabedoria do Senhor para entender a palavra. Que nunca sejamos encontrados no grupo daqueles que precisam de ser confrontados com o seu erro. Mas que possamos dar alegria àqueles que nos dirigem e que o Senhor possa ter satisfação ao ver o nosso desenvolvimento e que possamos ser aqueles que recebem a palavra de louvor e de apreço da parte do Senhor como servos de Jesus na igreja. Amém?